agora continuar aqui dentro de formas de provimento. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar falando sobre todas as formas de provimento, tá bom? Boa, aqui ó. E a gente vai falar sobre reintegração. Lá no final, eu vou falar um pouco sobre concurso, vou falar um pouco sobre concurso público, posse, exercício, eu vou deixar tudo lá para o final. Então, agora eu vou falar sobre formas de provimento, tá bom? Adriano, qual foi a primeira forma mesmo? Quais são as formas de provimento? Formas de provimento são essas aqui, ó. Então, eu já falei sobre o quê? Sobre a nomeação, tá bom? Que a nomeação se dá em caráter efetivo ou em caráter comissionado. Que em caráter efetivo pode ser carreira ou isolado e em comissão isolado, tá bom? Já a nomeação também é uma competência privativa do prefeito. E ele usa o que? O decreto de chamamento. A partir de agora, eu vou começar nos demais itens, tá bom? Nas formas de provimento derivadas. E a primeira delas é a reintegração, que tem a ver com a palavra, o que eu falei aqui para vocês? Demitido, tá bom? É quem foi demitido ilegalmente. Então, galera, vamos voando para lá, para a reintegração. E olha só, a reintegração. Uma dica para vocês quando estiverem estudando é fazer isso aqui, ó, reintegração. Reintegração. E aí vamos ver se tem mais reintegração. O reintegrado, tá bom? Reintegração. Acho que acabou, né? Reintegração. Acabou, Adriano. Não tem mais nada. Tem um aqui ainda, ó. Pronto. Eu já sei o que nesse texto está falando sobre reintegração. Tá legal? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos lá. Né? Olha aqui, ó. Artigo 42. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou judiciária passado em julgado é o quê? É o reingresso no serviço público, né, com ressarcimento das vantagens atinentes ao cargo. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado se houver sido transformado no cargo resultante de transformação. E se extinto em cargo de vencimento e remuneração e funções equivalentes atendida à habilitação. Parágrafo único. Não sendo possível atender o disposto neste artigo, ficará reintegrado em disponibilidade, aplicando os artigos 112 e 113. O funcionário que estiver ocupando o cargo objeto da reintegração será exonerado. Ou, se ocupava outro cargo municipal, este será reconduzido sem direito à indenização. O funcionário reintegrado será submetido a exame da junta médica, né, e aposentado quando julgados incapaz. Galera, o que é a reintegração, tá bom? A reintegração, ela decorre de uma decisão. Essa decisão, ela pode ser administrativa ou judicial. A decisão judicial, ele fala ali passado em julgado. Passado em julgado, ele está falando do quê, ó? Vou traduzir aqui. É a decisão que é transitada em julgado. O que significa transitado em julgado? Cara, ela já percorreu tudo o que poderia percorrer dentro dos tribunais e já obteve a decisão final. Então, aquela decisão não vai mais aceitar nenhum tipo de reforma, não vai aceitar mais nenhum tipo de alteração. Aquela decisão já é a decisão final. Então, o reintegrado é isso, tá bom? Então, deixa eu começar a montar aqui, ó, o que é a reintegração. Reintegração. Primeiro ponto. A reintegração, ela decorre do quê? De uma demissão. Ela decorre de uma demissão ilegal.
após essa demissão ilegal, existe uma decisão. Decisão é essa, tá bom? Decisão é essa, que pode ocorrer na esfera administrativa. Então, seria uma decisão administrativa ou uma decisão judicial transitada em julgado. A decisão administrativa, galera, eu vou antecipar aqui para ti, tá legal? Ela ocorre dentro do quê? É o PAD. Tá ok? Ela ocorre por meio de um processo administrativo. Então, eu vou ter lá o processo administrativo. E dentro desse processo administrativo, ele vai verificar o seguinte: caramba, o cara foi demitido indevidamente. Isso está numa esfera o quê? Administrativa, poder executivo, tá bom? E aí, ele vai falar o seguinte: olha, manda voltar, tá ok? Chama ele, anule a demissão, que foi ilegal. O ato de demissão será anulado e ele será o quê? Reintegrado, volta ao serviço público. Ou então, a administração pública foi e demitiu pelo processo administrativo, tá bom? E aí, o cara recorre, só que dentro da administração pública os caras falam: não, cara, tá demitido. Game over, entendeu? Ó, lê aqui, game over, entendeu? Deu pra ti, meu amigo, tá? E aí o cara recorre ao Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário, o juiz fala: olha, a sua demissão foi ilegal. E ele vai dar uma sentença transitada em julgado, uma sentença final. Precisa retornar. E aí é o fundamento do retorno, tá legal? O retorno. Outro ponto, você tem que lembrar aqui, ó, é que no caso do reintegrado, ele foi demitido injustamente. Então, ocorre um ressarcimento integral. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o artigo 42 fala: a reintegração decorre de decisão administrativa ou judiciária. Já foi. E o que é o reingresso no serviço público com ressarcimento das vantagens atinentes ao cargo, tá bom? Então aí, ó, é o que acontece aí com ele. A reintegração será feita o quê? Olha só, onde será feita a reintegração? Conta aqui comigo. Primeiro, no cargo anterior. Se o cargo anterior tiver sido transformado, no cargo transformado. Se o cargo tiver sido extinto, em cargo de vencimento e remunerações equivalentes. Eu vou até mudar a cor para te poder visualizar bem isso, tá bom? Te visualizar bem isso, ó. Ou em cargo equivalente ou encargo resultante da transformação 3, tá bom? Atendida às funcionárias. Parágrafo único. Não sendo possível atender o disposto neste artigo, ficará em, olha só, em disponibilidade. Então, olha o que ocorre com ele. Ocorre com ele 4 situações.
Qual é a primeira coisa que eu falo para ele? Cargo anterior. Se o cargo anterior tivesse transformado, cargo transformado. Se o cargo transformar, se o cargo dele foi extinto, cargo equivalente. Se não tem cargo, fica na disponibilidade. Então grava isso nessa sequência, tá bom? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 4. Aqui eu vou colocar uma palavra genérica, né? O local. Qual o local que ele fica? Local que ele fica, eu quero dizer o seguinte, cara, em qual cargo ele vai entrar, em que, onde que eu vou colocar esse cara, tá bom? E aí, eu vou colocar esse cara aqui, ó, em 4 situações, na ordem. Eu vou colocar até assim, primeira ordem, segunda, terceira, quarta. Pronto, ficar assim vai ficar ótimo, porque aí não tem como tu errar, cara. Então, qual é a primeira? Ele vai para o cargo anterior. Vou botar o cargo que ocupava. Então ele vai para o cargo que ele ocupava anteriormente. Agora, se o cargo dele foi transformado. Adriano, o que é uma transformação de cargo? Dá um exemplo. O Tribunal de Contas do Estado, né, geralmente no Brasil como um todo, eles tinham um cargo que era chamado de analista. O que eles fizeram com o cargo de analista? Pegaram todo mundo que era cargo de nível superior e transformou para auditor de contas. Então, em regra, os tribunais de contas no Brasil afora, eles não têm mais o auditor e o analista, não. É nível superior? É, então é auditor. É nível médio? É, então tu é técnico. Entendeu a lógica? Então, dentro dos tribunais, eles estão fazendo isso. Então, todos os caras que tinham lá cargo de analista superior, opa, não, para analista não. Né? Tu vai ser transformado esse cargo para auditor. Então é isso que ocorreu. Então, se o cargo dele foi transformado, ele vai ser lotado no cargo transformado. Se o cargo dele foi extinto, ele vai para um cargo equivalente. Cargo equivalente. Adriano, o que é o cargo equivalente? O cargo equivalente é um cargo parecido, atividade parecida, salário parecido, tudo muito parecido, tá bom? E isso só ocorre quando o cargo dele foi o quê? Foi extinto, tá ok? O cargo. Se o cargo dele foi extinto, ocorre isso daí. Adriano, não há cargo. Ele vai para disponibilidade. Adriano, o que é a disponibilidade? É quando não há vaga. Coloca aqui, ó. Quando não há cargo vago. Se não há cargo vago, acontece isso com o reintegrado, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Cadê? Até perdi. Aqui, ó. Matamos o artigo 43, galera. Artigo 44. O funcionário que estiver ocupando o cargo objeto da reintegração será exonerado ou, se ocupava outro, será reconduzido. O funcionário reintegrado será submetido. Eu vou pular para o 45 primeiro, tá bom? Ele tem que passar pela junta médica do município, tá bom? E será aposentado se julgado incapaz. Adriano, como assim? Vamos imaginar que o cara foi demitido. A vida dele virou uma merda, entendeu? Foi abandonado pela família,
começou a beber, entendeu? Virou morador de rua, começou a usar droga e tudo mais, e o cara pirou, surtou, né? Em virtude daquela ilegalidade que ocorreu com ele. Porra, Adriano, mas é muito duro. Cara, isso pode acontecer. E aí, um belo dia ele ganha na justiça, a família está com um processo, ele ganha, entendeu? E aí ele vai ter que se apresentar na junta médica do município, e a junta médica do município vai dizer, cara, ele não tem condições mentais para o exercício do cargo, entendeu? Ele é incapaz, ele precisa ser aposentado. E aí ele vai ser aposentado por incapacidade. Então, olha só o que ocorreu aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. A quinta coisa. Entendeu? Ele vai ter que passar por exame na JMM. Olha o que ocorre, não é? Quando ele fizer o exame lá na JMM, na Junta Médica do município, essa junta ela vai dizer duas coisas acerca dele. A junta pode falar está apto, ou a junta vai dizer que ele é incapaz. Se a junta falar, opa, é um incapaz, se a junta falar é incapaz, o que acontece? Ele será aposentado. Se a junta falar é incapaz, o que acontece com ele? Será aposentado, galera, tá bom? É isso que vai acontecer com essa criança aí. Então, olha só, o que é a reintegração? É o reingresso, né? Vou colocar aqui, ó. Ocorre uma demissão ilegal, então é o reingresso do demitido. Qual é a decisão que traz ele de volta? Podem ser duas, tá bom? Ou uma decisão administrativa, que ocorre por meio de processo administrativo, ou uma judicial. Com relação ao dinheiro, ele tem todo o recurso ressarcido, todo o dinheiro dele será ressarcido. Para qual local que ele vai? Ele vai para o cargo que ele ocupava. Se não existe esse cargo, se esse cargo foi transformado, ele vai para o cargo transformado. Se o cargo dele foi extinto, ele vai para o cargo equivalente. Se não houver cargo vago, ele vai para disponibilidade. O que é disponibilidade? Fica em casa recebendo, tá bom? Por fim, ele tem que passar pelo exame da JMM, Junta Médica do Município. E aí a junta vai falar, está apto a voltar, aptidão física e mental. Ou não está apto, é um incapaz, precisará ser aposentado. Deixa eu fechar isso daqui e vamos acabar esse bloco aqui. Reintegração. Galera, me dá um feedback aí do que tu tá achando do material e da organização do material, tá bom? Ok, galera, ok. Adriano, faltou uma parte lá, não faltou? Faltou. Faltou o artigo 44, man, tá bom? O artigo 44, mas esse artigo 44 aqui eu vou te explicar no momento futuro com mais detalhe, mas agora eu vou te falar algo bem rápido, olha só. Vamos imaginar que aqui é o cargo dele, não é? Aqui é o cargo dele. E ele vai retornar para esse cargo. Só que quando ele retorna para esse cargo, há duas possibilidades. Existem duas possibilidades, tá bom? Existem duas possibilidades. Eu tenho um servidor que está lá, ele acabou de entrar no concurso.
e ele foi nomeado para o cargo do cara. E aí, quando ele entrou no cargo que o juiz falou, olha, tem que ser reintegrado, quando esse daqui ele é reintegrado, esse daqui sai do cargo e volta para a situação anterior. Qual é a situação anterior dele? Rua. Ele não era do serviço público, a situação anterior é fora do serviço público. Como é que eu mando ele para a rua? Exonerado. Puta que pariu. É isso mesmo. O outro ali, ó. Vamos imaginar o outro servidor aqui, ó. O outro volta para a situação anterior. Qual era a situação anterior? Ele já tinha um cargo público. Vamos imaginar que ele já era servidor da prefeitura e havia sido promovido. Então ele volta para o cargo anterior. Qual é o nome disso? Recondução, galera. Então ele vai ser reconduzido. Ele vai para recondução. Então é isso que acontece. Vou até anotar aqui, ó. Quando esse aqui, ó, é reintegrado, quando esse daqui ele é reintegrado, quem tiver no cargo volta para a situação anterior. Se o cara já tinha um cargo dentro do serviço público municipal, ele volta para o anterior também. Então, numa reintegração, gera uma recondução. Agora, se o cargo não tinha, ele acabou de entrar no serviço público, então uma reintegração irá gerar uma exoneração, tá bom? Então é isso que fala o artigo 44. Olha de novo. O funcionário que estiver ocupando o cargo objeto da reintegração será o quê? Exonerado. Ou, se ele ocupava outro cargo no município, será reconduzido. Então, ocorre que poderá ser ou reconduzido ou exonerado. Se tem cargo, reconduzido. Se não tem cargo, ele é exonerado. Tá bom, galera? Estamos fechando aqui essa aula. Tá legal? Falamos aí muita coisa sobre reintegração. Tá legal? Me dá um feedback, me diz como que tu tá indo aí, se tá compreendendo bem o andamento do curso. Um beijo, um abraço, fui!